Aleluia. Vira para o irmão ao seu lado, fala, só não esquece meu presente no final. Amém. Eu quero mais uma vez encorajar, principalmente aqueles de vocês que vieram só pelas noites, adquirir essas mensagens em áudio ou vídeo, né? Porque tem sido assim especial. Vai, de fato, valer a pena o seu investimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Brincadeira. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 52. O texto sagrado diz assim, então lhes disse, Jesus falando, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu gostaria que você repetisse essa última frase comigo, por favor. Diga, coisas novas e coisas velhas. Mais uma vez, coisas novas e coisas velhas. Precioso Senhor, nós suplicamos graça e favor. Percebemos que nesses dias, além de poder ouvir a instrução da Tua Palavra, estamos num ambiente onde o Teu Espírito está agindo e nós te pedimos que mais uma vez o Senhor possa, ó Deus, transmitir algo a cada um de nós, que seja mais do que o conhecimento, a compreensão que vem por meio da instrução da Tua Palavra. Assim como o profeta Isaías disse que a Tua Palavra cumpre o propósito para o qual está sendo enviado. Que ela venha acompanhada, ó Deus, da manifestação da Tua graça, do toque do Teu Espírito Santo e daquela obra personalizada dentro de nós, que só o Senhor pode fazer. Nós nos antecipamos em Te dar glória por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu sinto algo muito forte no meu espírito. Confesso que esse não era o tema que eu preferia abordar essa noite, mas eu sinto no meu espírito não só a importância de uma mensagem, que eu creio que vem dentro de um trilho profético, para o momento que nós temos vivido como nação, como igreja brasileira, mas entendo que isso tem muito a ver com algo que Deus quer fazer essa noite. A gente tem recebido boas doses de encorajamento em relação a esperar pela manifestação do sobrenatural. Eu creio, querido, que nessa noite, além da instrução da palavra, o Espírito Santo quer trazer algo novo no seu coração, quer fazer algo novo na sua vida, quer te levar a um lugar onde você possa experimentar um pouco mais. Você pode dizer amém? Você crê nisso? O Senhor Jesus começa falando a respeito de algo que eu creio que é uma verdade no reino de Deus. O reino de Deus tem lugar tanto para coisas novas como para coisas velhas. Às vezes nós temos a mania de achar que tudo na vida cristã tem que ser novidade ou só estar relacionado com algo novo. Jesus começa falando de um escriba. Eu gosto da forma como a NVI traduziu esse texto. Em vez de chamá-lo de um escriba versado no reino de Deus, a NVI o chama de um mestre da lei, instruído quanto ao reino de Deus. Os escribas, eles viviam de escrever, de copiar as escrituras. Os manuscritos da época, embora eles tivessem técnicas de conservação, de durabilidade, não se compara, né, com o material impresso hoje em dia, um arquivo eletrônico que tem uma facilidade maior de ser perpetuado, de durar. Então haviam pessoas continuamente fazendo novas cópias. Alguns deles viviam para isso. Eu, particularmente, na minha vida, o que eu tenho experimentado como uma das melhores técnicas de memorização sempre tem sido escrever. Eu me lembro, desde a adolescência, eu escrevi muitas porções da palavra de Deus. Às vezes chegava a copiar epístolas inteiras, porque eu queria memorizar e eu sei que isso ajuda. Agora imagina um camarada que vive de copiar a Bíblia. Ele se tornava um profundo conhecedor.
E por se tornar um profundo conhecedor de toda, a ortografia da palavra, inclusive, ele tinha a capacidade de trazer respostas e explicações, porque ele tinha um envolvimento mais profundo. Então, Jesus chama esse escriba de alguém que é versado no reino dos céus, ou de alguém que é instruído na lei de Deus. E diz que ele tira do seu tesouro. Qual é o tesouro do escriba? É a palavra de Deus. Ele tira coisas novas e ele tira coisas velhas. Com isso, Jesus está sinalizando que no reino de Deus e nas coisas espirituais, há lugar para coisas novas e há lugar para coisas velhas. E eu creio que muitas vezes nós, como igreja, erramos quando não reconhecemos a importância das duas coisas. Esse é um erro que nós cometemos. Mas eu creio que nós temos cometido um segundo erro. Mesmo quando reconhecemos que há lugar para coisas novas e para coisas velhas, às vezes a gente dá uma bagunçada nas coisas. Tem gente tentando renovar o que deveria envelhecer. E tem gente deixando envelhecer o que deveria ser renovado. Eu acredito, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde precisamos de alinhamento cada vez mais profundo com a palavra de Deus, com o plano de Deus, com a forma de Deus de trabalhar. É gostoso ver o evangelho se multiplicando, ser encorajado por pastores que estão experimentando resultados extraordinários. Irmão, não tive como não me emocionar, não ficar segurando o choro de alegria, vendo o vídeo que o Cezinha passou sobre o que está acontecendo lá em Laranjeiras. É gostoso a gente ver isso, e é um sopro vindo sobre a nossa nação, que eu creio que é um clamor de muitos anos, é um clamor de gerações por avivamento. Mas eu quero te dizer algo, o Brasil não precisa só de avivamento. O Brasil precisa de reforma. Nós precisamos de uma nova mentalidade para não perder o que esse sopro vai trazer. E deixa eu te dizer algo, eu quero usar um outro texto de Jesus, antes de compartilhar o que eu quero passar para vocês, para consolidar essa ideia de coisas novas e velhas. Vai comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e no versículo 36. E a partir desse texto, que eu vou pedir para você deixar aberto, porque daqui a pouco nós vamos ler outros versículos, eu quero começar compartilhando essa primeira verdade. Jesus diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Eu vou ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando Jesus está dizendo ninguém faz, Ele não está dizendo que é impossível. Ele não está dizendo que ninguém conseguiria. Ele está dizendo que não é sensato. Ele está dizendo que não é inteligente fazer uma coisa dessa. A pessoa está com uma roupa velha. Essa roupa está se estragando. Ela tem acesso a uma outra roupa nova. O que a lógica, o mínimo de bom senso, não precisa muita inteligência, para chegar a essa decisão, deveria nos remeter a que tipo de decisão? Eu abandono a velha e uso a nova, está resolvido o problema. Quando Jesus diz, ninguém vai lá na nova cortar um pedaço estragando a nova para tentar arrumar a velha, porque esse negócio também não vai durar depois. Quando ele diz ninguém faz, ele está dizendo, não há bom senso por trás disso. Mas ele não estava, ao dizer ninguém faz, colocando isso como uma impossibilidade. Porque a verdade, querido, que embora ninguém faz isso no natural, e ele usa esse exemplo do natural para ilustrar uma verdade espiritual, infelizmente, no reino espiritual, na vida espiritual, muitos de nós estamos fazendo isso. Eu olho para muita gente, e Deus, pela sua graça, tem me permitido aí nos últimos anos, talvez já mais de 20 anos que eu estou fazendo isso, um pouquinho mais do que isso. Eu tenho andado bastante por esse Brasil, eu tenho corrido todos os estados, eu tenho podido, além de pregar o evangelho, conversar com muita gente, líderes, tentar fazer uma leitura do que é a igreja. E eu acredito que nós temos um problema sério ligado ao que Jesus está falando. Embora ele diz, ninguém faz isso no natural, no espiritual, querido, tem muita gente fazendo isso. Gente que decidiu viver de remendo, em vez de viver de renovo.
Gente que tem acesso a uma nova roupagem que Deus providenciou. Mas em vez de abandonar a velha para entrar naquilo que Deus tem de novo, ele na verdade quer ficar fatiando aos poucos aquilo que lhe foi provisionado novo para ficar tentando arrumar o velho. E deixa eu te dizer, querido, é importante a visão que Deus tem nos dado de tocar as pessoas num cuidado mais próximo, através das células, do discipulado 1 a 1. É tão importante que essa conferência tenha sido promovida para fortalecer isso. Mas eu quero te dizer que trabalhar dessa forma não nos dá o direito de substituir a maneira como nós vamos funcionar dentro desse trilho de forma correta. Porque muitos de nós, queridos, estamos comprometendo a integridade da mensagem quando não entendemos esse princípio. Eu olho para muita gente hoje e eu percebo uma limitação enorme. A dificuldade de enxergar o todo do que Deus proveu. O camarada parece que ele se anima para ir lá e pegar um pedacinho do que Deus tem. Então ele levanta e diz, graças a Deus, antes eu fumava, bebia, agora não fumo, não bebo mais. Só continua mentindo. Porque até a transformação, querido, está se tornando algo cada vez parece que mais lento e parcial. Antigamente, eu estou jogando 2, 3 décadas atrás, quem está servindo ao Senhor há mais tempo sabe, nós tínhamos muito mais testemunhos de transformação na igreja e nos cultos. Hoje, a maior parte dos testemunhos se limita a alguma coisa que a pessoa conseguiu. Graças a Deus eu rompi, comprei isso, comprei aquilo, prosperei. Irmão, e eu quero e clamo que Deus te abençoe, não estou falando contra isso. Mas nós precisamos perceber que a mudança dessa conversa sinaliza algo que nós estamos perdendo em relação a uma visão. E nós não podemos deixar isso acontecer. Deus tem uma provisão de transformação completa para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Mas eu olho para muita gente, querido, e eu percebo que eu quero chamar dessa mentalidade de departamentalização. Ele simplesmente não consegue ter a visão macro, a visão do todo, ele tem que fatiar tudo que Deus oferece. E nós agimos dessa forma, querido, em relação à maioria das coisas. Vamos pensar junto. Na maioria das livrarias evangélicas que você chegar, você vai achar para comprar uma caixinha de promessa. Mas duvido você achar uma caixinha de exortação. Porque se um louco fizesse, irmão, não vendia. Porque a gente não quer. A gente quer pegar aquela coisa boa que Deus tem e dizer, Ele continua me amando hoje de novo. Ele continua dizendo que vai dar tudo certo, mesmo que eu esteja fazendo tudo errado. A gente quer pensar a parte da Escritura que a gente quer, que a gente gosta, aquilo que interessa. Mas Josué se levanta nos seus dias. Se você estiver anotando, está lá em Josué 23, de 14 a 16. E diz, tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés vai se cumprir, para o bem ou para o mal. Irmão, a palavra de Deus não é a verdade só quando te interessa. A palavra de Deus não é a verdade apenas quando ela tem uma boa promessa a seu respeito. Mas quando Deus adverte, se você não ouvir a minha voz, vai ter consequência, ela também é a verdade. Ela é tão verdadeira quanto, mas essa é a parte que a gente não quer levar tão a sério. E normalmente nós vamos departamentalizando. Promessa para cá, a parte ruim da Bíblia para lá. Isso tem trazido dano, querido, na qualidade de vida cristã que nós vivemos. A maioria dos crentes, você pedir para ele qual é o conceito de oração, se ele não colocar nessas palavras, se não verbalizar dessa forma, ele vai pelo menos mostrar que ele acredita em algo parecido. Que oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. E não dá para dizer que isso não é verdade, mas não é toda a verdade sobre a oração. Porque oração, querido, de acordo com a Bíblia, não é só o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero. Em alguns momentos pode ser isso, mas não é só isso. Oração também deveria ser a forma através da qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Aliás, Jesus nos ensinou a dizer, venha teu reino, seja feito o quê? A sua vontade. A vontade de Deus se estabelece por meio da oração. E requer de mim e de você uma atitude de rendição. Tiago diz, vocês estão dizendo, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser. E se vivemos, faremos isso ou aquilo. O que a gente aprende com Jesus no Getsêmani? Ele dobra o joelho e diz, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então a oração também deveria ser parte de um ambiente de rendição, onde a gente se curva à vontade de Deus. Então a oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero, como também é o meio através do qual Ele deveria conseguir de mim o que Ele quer.
Mas em vez da gente enxergar o todo da oração, a gente enxerga só aquela parte que nos interessa, que é conseguir de Deus o que a gente quer. Ezequias recebe uma sentença de morte. Você vai morrer, não vai viver. Vira para a parede, chora, ora, clama. Porque é lógico, ele não quer morrer, ele quer viver. Mas Deus diz para ele: Ezequias, põe sua casa em ordem. Ezequias pede para Deus o que ele quer, briga, consegue de Deus o que ele quer. Mas ele não deu a Deus o que Deus queria. Ele não colocou sua casa em ordem. E segundo Crônicas 32, 24, 25, resume a história de Ezequias dizendo assim: adoeceu mortalmente, buscou o Senhor, o qual lhe falou, lhe deu um sinal, e o texto diz: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez. E quando nós estamos, querido, olhando só uma parte do que Deus tem, é impossível viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Em 2012, Kelly e eu fizemos uma visita à Índia. Muitos dos pastores presentes aqui têm apoiado a missão Adore, o trabalho do Naya, e nós somos parte, né, desses pastores, têm dado apoio. E nós fomos lá não só para conhecer o trabalho, para ministrar. E eu me lembro de uma conversa com o Naya. Eu perguntei: Naya, qual o maior desafio aqui na Índia? Porque conversão lá, querido, é proibido. Eles têm aquela cultura de castas, que no sistema em que nasce e cresce, a pessoa tem que viver para sempre. Lá, o cristianismo não é proibido. Não é um lugar de uma religião só, porque a Índia não é palco só do hinduísmo e berço do budismo. Lá também tem o cristianismo, tem o islamismo. E na cabeça deles, irmão, quem nasceu cristão também tem que crescer e morrer cristão. O que é proibido é conversão. Agora a gente vive desse negócio de conversão. E proibir conversão não é nada interessante para nós. Então eu perguntei: qual é o maior desafio aqui? Porque em alguns lugares que nós pregamos, a gente teve que sair meio corrido. Teve um lugar que eu preguei, depois o Naya me contou, na hora eu não entendi o que estava acontecendo, não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele diz: Luciano, faz 6 meses que não chovia. A hora que eu comecei a pregar, começou a chover. Irmão, eu incrédulo pensei: a igreja não orou o que deveria por nós. O inimigo está se levantando. Pensei que eles seriam que nem os brasileiros, que eu sumi debaixo da chuva, não ia ficar ninguém para me ouvir pregar. Mas além da turma continuar, o intérprete foi ficando empolgado. E a hora que ele tomou, eu contei 2 ou 3 choques debaixo da chuva naquele microfone. Às vezes ele estava me traduzindo, e ele dava uns pulos, eu olhava para ele, mas ele estava feliz, eu não entendi aquilo. Logo depois a gente ia comer alguma coisa com os irmãos daquela localidade. Eu só lembro do Naya dizendo: entra no carro, vaza, nós saímos, né, correndo. Ele falou: depois explico. Ele só me explicou quando estava no Brasil. Eu falei: cara, você não sabe o que aconteceu. Ele falou: isso é testemunho para você contar mensagem, escrever livro. Ele disse: fazia 6 meses que não chovia naquele lugar. Eles já tinham pedido para aqueles milhões de deuses, não foram atendidos. Quando você começou a falar de quem era o seu Deus e de como ele poderia demonstrar isso, e veio a chuva, a turma disse: epa, o Deus desse cara parece funcionar. E o interesse que foi despertado nos outros já deixou os hinduístas para lá. Foi por isso que nós corremos, que ia ter problema. Então eu estou lá perguntando para ele: esse é o maior desafio? Ele falou: não é o maior desafio. Eu falei: o que pode ser pior do que isso? Ele falou: se na Índia a conversão é proibida, mas não é só a gente que vive de conversão. O islamismo também vive de conversão. E eles estão convertendo mais gente do que nós, sem o poder do Espírito Santo. E disse: se a proibição à conversão fosse o problema, teria que estar parando eles. Mas não está parando eles. Eu confesso, irmão, que até aquele momento não tinha pensado nisso. E eu fiquei preocupado. Eu falei: qual é o problema? Qual é o grande desafio? Ele falou: Luciano, o grande desafio para nós é a forma como o Evangelho está sendo pregado no mundo e como consequência aqui. Quando alguém se converte ao Islã, ele não tem o que negociar. Ele vai ter que ajustar totalmente a sua vida ao padrão do Corão. Ou é isso ou nada. Então, o camarada, quando converte, ajusta tudo para viver aquilo. Ele diz: o problema da nossa geração é que nós estamos permitindo as pessoas ajustarem o Evangelho às suas vidas, em vez de ajustarem as suas vidas ao Evangelho. Essa diluição, irmão, nós não estamos fazendo ideia do que está custando ainda. Mas quando você olha para a Europa, quando você olha para os Estados Unidos, o preço nunca é pago de imediato, quando essa diluição, quando essa adaptação começa a acontecer.
Muitos de nós, queridos, estamos entrando num padrão onde, em vez de abraçar o pacote todo, a roupa nova toda que Deus ofereceu, não, esse ano acho que eu vou deixar Deus tratar minha finança, que eu estou quebrado. O outro ano, não, talvez eu deixe Ele tratar a família para não perder de vez o casamento. E a gente decidiu viver de remendo, em vez de viver de renovo. Andando por aí, eu quase não falo o nome da nossa igreja. Eu faço muita propaganda do orvalho.com, que é o nosso site, onde a gente divulga o material de ensino, mas falo um pouco da igreja. De vez em quando, alguns chegam para mim e dizem: de que denominação você é? Eu sei qual é a intenção, principalmente dos pastores, quando perguntam isso. Eles querem localizar meu código básico de crença. Mas muitas vezes, quando eles me perguntam isso, eu deixo eles ainda mais no escuro, mais confusos. Porque a minha resposta, quando me perguntam qual a sua denominação, normalmente é: depende. E quando eu digo depende, eles ficam me olhando. Depende do quê? Eu digo: depende do assunto que você quiser conversar. Se você quiser falar sobre evangelismo, eu digo para alguns: eu estou com o velho e antigo exército da salvação. Foi um dos primeiros a dizer: nós não podemos esperar que o pecador entre sozinho dentro da igreja. Nós temos que entender a missão de sair pelos becos e valados e correr atrás deles lá onde eles estão. Se você quiser conversar sobre batismo, eu estou com os batistas. Se você quiser falar sobre santificação, eu estou com os metodistas e os wesleyanos. Se você quer falar sobre dons do Espírito Santo, eu estou com os pentecostais. E quando eu começo a responder assim, a turma fica me olhando, me achando estranho. Eu digo: meu amigo, Deus está restaurando a sua igreja. Em Atos, no capítulo 3, do versículo 19 ao 21, Pedro se levanta, depois da cura do coxo, pregando o evangelho, e diz: arrependei-vos e convertei-vos. Ele diz assim: para que venham os tempos de refrigério. E diz: envie ele o Cristo. O que é esse envie ele o Cristo? Não é a primeira vinda, porque Jesus já veio, ele está falando que Jesus já veio. Quando ele diz envie ele o Cristo, ele está apontando para a segunda vinda. Aí ele diz assim: o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo num dos primeiros sermões da história da igreja: os céus vão segurar Jesus para que ele não volte, antes de primeiro haver a restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Deus está restaurando a sua igreja. Nós vamos comemorar 500 anos de reforma, e a gente fala disso como se tivesse terminado. Irmão, a reforma está longe de terminar, tem muita coisa para acontecer. Agora, como as denominações surgiram? No momento em que muitas doutrinas tinham sido abandonadas, negligenciadas, muita confusão tinha sido criada, Deus começou a levantar pessoas e grupos que foram restaurando algumas verdades. Agora, o problema das denominações é que elas cristalizaram em torno da revelação que elas tiveram. Então, o grupo decidiu levantar para abraçar aquilo. Nós somos a turma que defende o batismo do jeito certo. Nós somos a turma que defende os dons. Nós somos a turma que defende, né, o evangelismo. Irmão, nós precisamos tomar cuidado para não ser a turma que defende só a célula e o discipulado. A gente não crê só nisso. A gente crê na palavra toda, nós temos a visão completa e nós temos entendido um trilho de trabalho, porque isso vem acontecendo há muito tempo. O que nós precisamos entender, querido? Se Deus está levantando cada grupo a restaurar uma área, por que é que nós temos que ficar departamentalizando ou fatiando? Por que a gente não abraça o todo? Por que a gente não começa a enxergar de uma maneira mais rica e profunda o que Deus está fazendo? O problema é que a maioria de nós optou, infelizmente, consciente ou inconsciente, por viver de remendo, em vez de viver de renovo. Irmãos, eu creio num nível de transformação mais profunda. E eu quero te desafiar, nós precisamos ter uma visão de não só dizer eu vou abraçar, vou viver isso, mas de nos levantarmos dizendo essa será a nossa mensagem. Nós não vamos parcelar a transformação, nós vamos oferecer um pacote completo. E a mensagem, querido, acredite, ainda é de arrependimento. Jesus nunca mandou a gente pregar só a fé, a maioria de nós tem que crer em Jesus, crer uma parte. Jesus se levanta dizendo arrependei-vos, em segundo lugar ele diz e crede no Evangelho. Quando você lê Hebreus 6, os rudimentos da doutrina de Cristo, o arrependimento ainda vem antes da fé em Deus. O arrependimento de obras mortas. Nós precisamos confrontar as pessoas dizendo seu estilo de vida, sua quebra de princípio está te levando para um lugar de condenação. A boa nova, você não precisa ir para lá. Como se entra no que Deus tem? Não é apenas fé, é arrependimento e fé. Há um padrão de vida a ser abraçado. Paulo diz, o que antes roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é justo.
Irmão, tem gente roubando mais depois de crente do que antes. Nós precisamos ter uma postura firme de dizer, nós não vamos viver de remendo, nós vamos viver de renovo. Você pode dizer amém? Mas eu preciso avançar. Segunda coisa, nós lemos o versículo 3 de Lucas 5, eu quero que você leia comigo, 37, que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vou ler o 38 e o 39, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. 39, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é melhor. Quando você entra no início do versículo 37, quando Jesus diz, ninguém põe, de novo ele não está falando ninguém no sentido de que é impossível, mas está dizendo, não há bom senso nisso. Ninguém deveria fazer no espiritual, porque ninguém faz no natural. O que é o odre? O odre era uma espécie de cantil de couro, feito com o couro dos animais. O vinho, no Velho Testamento no hebraico, a gente tem palavras distintas para mosto e vinho. O mosto é o que nós chamaríamos talvez do suco da uva, a uva recém esmagada. Há uma palavra específica para o vinho que fala dele depois do processo de fermentação. No Novo Testamento, no grego, nós só temos uma palavra só para os dois, como no português. Agora, aquele suco de uva, quando era colocado dentro do odre, do cantil de couro, ele ia passar por um processo natural de fermentação. E aquilo começava a ganhar pressão. Então, se pegasse um odre velho, que o couro talvez tivesse ressequido, era fácil ele partir na hora da pressão. Aí estragaria o vinho e se estragaria também o odre. Então ele diz, ninguém faz isso. Vinho novo se coloca em odres novos. Isso sustenta a ideia do que nós estamos falando antes. Querido, de acordo com o último censo de 2010, nós já éramos 40 milhões de evangélicos na nação. Tem gente falando que nesses 5 anos nós estamos batendo a casa dos 50 milhões. Vamos pensar por enquanto só nos 40. Significa que se cada crente firme hoje ganhasse mais 4 para Jesus, e não estamos nem falando que os que nós vamos ganhar têm que fazer mais nada. Era só a gente ganhar eles não ganhar mais ninguém. Nós teríamos uma nação inteira rendida aos pés de Jesus. Quando você olha a história da igreja brasileira, nós nunca tivemos uma representatividade dessa. Essa é a parte da estatística que me empolga. Tem uma outra, que eu estou ouvindo isso desde quando nós éramos 30 milhões, que nós temos em média, para cada um crente firme, nós temos um crente desviado. Quando a visão celular começou a nos tocar e ganhar nossa atenção, a frase que a gente mais repetia, nós não queremos que a porta dos fundos seja tão larga como a da frente. Hoje em dia nós não queremos mais nem porta do fundo. Não é nem que a gente não quer que ela seja lá, nós não queremos uma porta. Agora o que nós precisamos, querido, não é só inserir alguém no contexto da célula e colocar alguém para o discipulado pessoal. Entendendo que todo mundo já sabe o quanto isso é importante, eu quero te dizer, nós somos mais do que isso. Porque se o vinho novo, a obra nova de Deus, é colocada dentro de uma estrutura velha de vida, essa estrutura não vai suportar. Quando nós adaptamos ou permitimos que alguém adapte o Evangelho à sua estrutura de vida, em vez dela ajustar a estrutura de vida ao Evangelho, a gente pode no início até estar tendo bons resultados, mas tem prazo de validade. E eu não culparia, querido, somente os 40 milhões de desviados que nós temos na nossa nação, dizendo que vocês não foram firmes. Nós temos uma parcela de culpa, fazendo eles acreditar que eles poderiam adaptar o novo de Deus a uma estrutura velha, que não pôde suportar ao longo do caminho. Porque não há como viver a obra nova de Deus dentro da estrutura velha. Além de ter que nascer de novo no Espírito. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Paulo fala sobre renovar-nos no espírito do nosso entendimento. Irmão, tem que ter mudança para receber o novo de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Depois de reforçar a ideia do que eu já falei, e eu não quero repetir, Jesus entra num ponto importante. O vinho, além de falar da obra nova de Deus na nossa vida, não tem como, quando você estuda o assunto do Espírito Santo, separar a figura do vinho como um símbolo do Espírito Santo. Não tem como desassociar. E eu creio que essa obra nova de Deus,
ela está relacionada à ação do Espírito Santo, que faz com que a vida de Jesus, como uma seiva, flua através de nós. Mas deixa eu te dizer algo. O propósito de receber o vinho novo, de acordo com o que Jesus falou, é não só não perder ele, mas Jesus disse que o propósito é que ele se conserve, tanto o odre como o vinho. Ou seja, a nova estrutura, onde o novo de Deus foi colocado, tanto a nova estrutura como o vinho tem que se conservar. E Jesus diz, ninguém que bebe o vinho velho vai preferir o novo. Não precisa ser nenhum profundo entendedor do assunto. Era algo do conhecimento de todo mundo. O vinho velho, devidamente guardado, devidamente armazenado, é melhor. Então deixa eu compartilhar algo com você que nós também precisamos reformular o nosso entendimento. Eu creio que foi na virada da década de 80 para 90. Chegou no Brasil o eco de algo que estava acontecendo nos Estados Unidos. E nós começamos a usar muito uma expressão, e eu não sou contra ela, eu acredito nisso, chamada uma nova unção. Salmo 92:10 diz, tu me unges com óleo fresco. Então existe um óleo novo, existe uma nova unção, eu não estou questionando isso. O problema é que a gente vive de um extremo a outro. A gente sai de um que não toma conhecimento de nada, para depois descambar, às vezes, para o outro lado. E eu sou parte da geração que pegou esse mover na adolescência. Irmão, nós estávamos todo dia correndo atrás de unção nova. Eu cheguei a pegar culto de domingo a domingo, em tudo quanto é igreja que aparecia pela frente. Porque todo dia a gente tinha que renovar a unção. Era uma vigília atrás da outra, era um evento atrás da outra. A pergunta é, querido, qual é o propósito da unção? Todo dia um irmão falou, pastor, bota a mão na minha cabeça, transfere essa unção para mim. Eu falei, para quê? Você não faz nada com ela? Você não quer trabalhar, não quer tocar ninguém, não quer... Para que você quer esse negócio? Porque na cabeça da maioria de nós, que a unção é um mimo, é um presentinho, a bajulada de Deus na gente. E a gente precisa lidar com isso de forma séria. Em primeiro lugar, há um propósito para recebê-la. E a gente tem que estar disposto a funcionar dentro do propósito para o qual nós recebemos. Amém? Mas não vou mudar a mensagem, deixa eu voltar aqui no novo. O propósito, querido, não é que todo domingo, todo culto e celebração, vamos lá buscar uma unção nova. Graças a Deus, querido, existe unção nova, principalmente para quem perdeu a velha, que é uma expressão de graça, misericórdia. Mas o propósito de Deus não é que você viva de unção nova. O propósito de Deus é que você conserve aquilo que Ele te deu, em vez de perder. E tem muita gente, querido, perdendo o que Deus lhe deu, por falta de uma postura firme, que para mim é uma extensão do primeiro erro, que é a qualidade de vida espiritual que nós vivemos. Anos atrás, eu ia pregar uma mensagem, era pastor em Guarapuava na época, eu tinha viajado para ministrar o fim de semana, eu e a Kelly, não tínhamos filhos ainda. Eu estava escalado para pregar no domingo na nossa igreja e fui ministrar, não me lembro se era sexta, sábado, eu acho que era quinta, sexta, sábado. Já na segunda-feira daquela semana, eu deixei a mensagem pronta, preparada, falei, está resolvido esse negócio do domingo. E estou lá o fim de semana ministrando. No sábado à noite, antes do culto, começa a vir no meu espírito uma impressão de que a mensagem que Deus queria que eu pregasse não era aquela. E foi me dando uma agonia. Falei, Deus, esse culto vai longe. Depois disso, nós vamos ter uma reunião com a liderança. Depois disso, eu e minha esposa vamos sentar com o pastor e a esposa. Eu já estava vendo, falei, nós vamos dormir 2h30, 3 da manhã. Com o ritmo que foi, falei, não aguentamos levantar cedo. A hora que acordar, não vão deixar a gente sair antes do almoço. Mais do tempo de viagem, eu vou chegar para o culto. E eu, dentro de mim, comecei a ficar apavorado. Falei, eu não tenho tempo de sentar e preparar outra coisa. Mas aquela impressão vinha, eu não ouvi uma voz, não tive uma visão. Aquela impressão vinha no meu espírito, então eu orei. Eu lembro que antes de dormir, fui dormir tarde, eu falei, Deus, tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Se tiver uma hora, é agora. Falei, eu não consigo, não tenho condições de parar, de meditar, de estudar agora, não vou ter tempo amanhã. Se aquilo que está no meu coração vem do Senhor, eu estou precisando de socorro. E fui dormir, irmão. No meio da noite, tive um sonho.
Eu não consigo explicar os detalhes do sonho, vou evitar isso. Mas eu me acho, de repente, em pé, no meio do nada. Do nada mesmo, não tinha nem chão debaixo de mim, não era... Outro dia alguém falou, pastor, o senhor estava no espaço, flutuando? Eu falei, não, irmão, era nada, eu estava no meio do nada. Mas alguém aparece atrás de mim. Eu não sinto permissão de olhar para essa pessoa, mas eu sei que ele está atrás de mim. E ele diz, a impressão que você tem no Espírito, de que a mensagem a ser pregada amanhã não é a que você preparou, é correta, e isso vem do Espírito Santo. Você pode pregar essa mensagem qualquer outro domingo, mas para esse domingo, Deus tem uma palavra específica para a sua igreja. Eu falei, já que você está aqui, dá para quebrar o galho. Eu brinco às vezes quando conto uma história, digo, baseado em fatos reais. A minha liberdade no sonho foi um pouquinho menor. Mas eu falei, para onde é que a gente deveria levar esse negócio? E apareceu um versículo diante de mim. Hoje, a gente contaria dizendo que foi como uma projeção multimídia. Na época eu diria que era o retroprojetor. Você lembra disso, Carlinhos? Eu lembro quando a gente achava era o máximo, a grande inovação era o retroprojetor. Apareceu aquela projeção do versículo. E o versículo, se você for rápido de endereço, abra comigo, era Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Irmão, o versículo me deixou mais apavorado que não ter um. Porque ele diz assim, qual mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria, a honra, um pouco de estultícia. A hora que eu li isso, pensei, o que é que vai sair daí? E a pessoa atrás de mim diz, tem duas mensagens por trás desse texto. Uma é a mensagem literal, a outra é a simbólica, profética. Eu falei, não estou entendendo nem a literal. Ele diz, a literal é muito próxima daquele ditado que vocês têm. A gente diz, fulano pode acertar 1000 vezes, se errar uma. Em alguns lugares do Brasil não é 1000, é 100 vezes, mas sempre... Basicamente, o que ele me disse foi, um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. E seja 1000, seja 100, irmão, quando a gente diz que um erro chama mais atenção do que 100 ou 1000 acertos, a gente não está exagerando. E ele disse, o que o texto está dizendo é que um pouco de estultícia pesa mais na vida de alguém do que muita sabedoria e honra. A pessoa andou em sabedoria e honra. Você já ouviu a frase, 1 minuto de bobeira que deu. Cara, estragou tanta coisa. Mas para falar a verdade literal, ele usou uma ilustração. Assim como a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro. Ele diz, essa alegoria, para explicar a verdade literal, ela é simbólica e profética. Ele diz, o óleo, perfume hoje em dia, querido, a gente tem a mentalidade da industrialização. Primeira vez que eu e a Kelly fomos para Israel, fomos numa caravana com o Ebe e a Andréia, e eu lembro de uma experiência sui generis no Egito que nós tivemos. Inclusive, algo que deixou as mulheres empolgadíssimas. Nós fomos visitar uma fábrica de perfume que ainda produz perfume no estilo de muito tempo atrás. Que basicamente é o quê? É inserir uma essência dentro do óleo. A gente sabe, até para a culinária, querido, o óleo tem a capacidade de puxar gosto, de puxar sabor. Isso é o que sempre foi usado. Então, quando fala do unguento, do óleo do perfumista, querido, é porque se usava o óleo para fazer perfume. Por exemplo, quando Jesus fala do jejum e diz, unge o teu rosto com óleo, ele não está falando para você meter a mão no óleo e lambuzar a cara. Ele está falando, se perfuma, chega apresentável, é isso que ele estava falando. Mas ele diz, o óleo é uma figura da unção. O perfume está relacionado com o bom testemunho, e ele me cita, segundo aos Coríntios 2, que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele me disse, as moscas são uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a um animal em decomposição. Ele diz, e quando a impureza acaba tocando de alguma forma o óleo, um pouco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. E aí ele me disse, a chave da mensagem que você vai pregar amanhã é a resposta a essa pergunta. E a pergunta que ele me fez, por que as moscas caíram num unguento? Eu respondi, eu sei lá. Não estava escrito, irmão, ainda não está, parece. Ele me disse, é uma questão de lógica. As moscas só caíram no óleo porque ele estava descoberto, destampado. Se tivesse protegido, jamais elas teriam caído dentro.
E diz: a mensagem de amanhã é você levar uma advertência profética de Deus ao povo, para que eles parem de macular a unção que foi dada. Irmão, deixa eu dizer, muitos de nós ouvimos um pregador falar: a unção está com você, mas não vejo funcionar. Parece que não dá resultado. Irmão, deixa eu te dizer, nós temos que levar Deus a sério. Eu não estou dizendo que nós deixamos de ser imperfeitos, não estou ignorando o fato de que Deus colocou tesouro dentro de vasos de barro, mas tem muita gente brincando e se expondo a muita sujeira espiritual. Depois se questiona por que o óleo não está operando. Sabe, querido, o que nós mais precisamos, em vez de ficar buscando óleo novo, é proteger, é guardar aquilo que já nos foi dado. Porque o vinho que envelhece, a unção que eu e você guardamos, ela vai se tornando cada vez melhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho lugares onde eu passo, e às vezes eu prego uma mensagem, o pastor me diz: cara, que revelação. Eu digo: que revelação o quê? Eu preguei isso aqui 10 anos atrás. Não, desse jeito. Eu falei: a mesma mensagem, as mesmas ilustrações, as mesmas piadas na mesma hora. Meus filhos, quando estão me ouvindo, o Israel que mais faz isso. Ele normalmente, quando tem alguém de fora do lado, eu vejo que ele fica: agora vai falar isso, agora vai falar aquilo. Às vezes eu mudo e ele me olha assustado e eu falo: ah, te peguei. Falei para o cara: é a mesma coisa que eu falei 10 anos atrás. Não pode estar diferente. Falei: aí eu concordo com você. Porque tudo aquilo que Deus nos dá e a gente guarda e trata da forma devida vai ficando melhor. Você pode dizer amém? Irmão, nós precisamos guardar a unção de Deus. E é um grito do coração de Deus, para que a gente leve mais a sério essa questão de santidade, de andar em pureza diante de Deus. Eu estava conversando com um pastor no Rio de Janeiro essa semana, e ele me falou: cara, diz aí, o Eibe é aquele negócio mesmo? Esse zelo, essa preocupação o tempo todo. Falei: é isso aí. E é o que nos inspira. Nós temos que andar em santidade diante de Deus. Nós não podemos brincar. Pelo amor de Deus, diz amém. Quando a gente olha lá o assunto remendo ou renovo, eu percebo que tem gente que, na verdade, em vez de viver o novo de Deus, só quer reformar o velho. Mas tem gente, irmão, que está tentando renovar, no caso da unção, o que deveria envelhecer. E aí nós fomos para o outro lado. Mas o ponto alto do que eu sinto de Deus falar é onde eu quero terminar. A unção deve ser preservada, querido. Mas deixa eu te dizer algo que nós precisamos renovar continuamente: nossas experiências com Deus. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A unção que te foi dada, a obra e a ação de Deus em você, não é algo que você precisa dela nova toda hora. O que você precisa é manter o seu relacionamento com Deus, não a unção fresca. Isso sim. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, esquecendo minhas coisas para trás ficam, prossigo para o alvo. Você já percebeu que a gente só pensa em esquecer coisa ruim? Eu, pelo menos, nunca vi alguém pregando dizendo que tem que esquecer coisa boa. Mas Paulo não falou esquecendo só as coisas ruins. Irmão, tem coisa que merece ser deixada para trás. Inclusive algumas boas, se você quer entrar no melhor que Deus tem para você. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Eu quero usar uma figura que o Cezinha mencionou agora à tarde, que ele me inspira em relação a esse assunto, que é Eliseu, o profeta Eliseu. Quando eu era pequeno, Elias, histórias bíblicas, Eliseu, irmão, eu era empolgado com Elias. Para mim, Elias era o cara, Eliseu não era nem o carinha. Mas Elias, irmão, era o cara. Eu dizia: vai descer fogo do céu. Irmão, eu era empolgado com Elias, com as histórias de Elias. À medida que o tempo foi passando e a gente vai amadurecendo, sem tirar o valor dele, sem desmerecer o que foi e o que fez, eu comecei a enxergar as fragilidades de Elias. Bom, pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. Não, fala aí. Está lá fazendo descer fogo do céu, um avivamento, irmão, sem precedente, uma coisa que nunca foi vista. Daqui a pouco o cara está enfiado numa caverna pedindo a morte. Alguns de nós já pedimos para Deus a morte para desistir do ministério quando não vimos nada acontecer. Mas o cara viu que ninguém viu, e daqui a pouco está lá. Não, e o pior não é isso. O pior é que a Bíblia diz que ele fugiu para aquela caverna,
Porque Jezabel ameaçou matá-lo e ele fugiu para escapar com vida. Então pensa aí, ele vai para lá porque ele não quer morrer. Agora ele chega lá, onde ele vai para salvar a vida e diz, eu quero morrer. Se eu fosse Deus, eu dizia, volta que a Jezabel acaba com você, miserável. Irmão, é uma oscilação emocional além da minha compreensão. Mas à medida que eu faço você concordar comigo enquanto a gente bate no Elias, isso só enterra a gente junto. Porque Tiago escreve e diz, ele era semelhante a nós. Não é nem a gente que é parecido com ele. A Bíblia diz, ele era que nem eu e você. E deixa eu te dizer algo importantíssimo. Nós precisamos, não importa quanto fogo de Deus já desceu, nos manter num lugar de nos renovar continuamente em Deus, quando falamos das nossas experiências. Eu conheço muita gente que viveu o poder e a manifestação do Carmelo e que hoje em dia está enfiado dentro de uma caverna. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Elias desistiu do ministério. E cuidado, querido, quando você deixa suas emoções enganosas plantar esse tipo de coisa na sua cabeça. Porque tem gente que acha que Deus não escuta esse tipo de oração. Quero te dizer, Ele escuta. Elias diz, Deus, melhor me é morrer do que viver. Ele literalmente apresentou para Deus uma carta de demissão, de resignação. Diz, não quero brincar mais, não brinco mais, estou fora. E o interessante é que Deus ouviu, porque Ele diz, então vou te pedir as últimas coisinhas antes de te levar embora. Deus diz para ele, unge Jeú, rei de Israel. Você pode ler lá depois. Unge Azael, rei da Síria. Em terceiro lugar, Deus diz, e unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Faz essas últimas 3 coisinhas e o seu aviso prévio está cumprido. Irmão, profeta em seu lugar, que Deus está dizendo, eu vou tirar você, mas como você não terminou a obra ainda, alguém precisa terminar o que você está desistindo de fazer. É o único lugar que só aparece na Bíblia, profeta em seu lugar. Sabe o que Elias faz? Não unge Jeú, rei de Israel. Não unge Azael, rei da Síria. Ele pula, vai direto no Eliseu e diz, faz você um negócio que eu estou fora. Quem teve que ungir Jeú, rei da Síria? Foi Eliseu. Rei de Israel, foi Eliseu. Quem ungiu Azael, rei da Síria? Foi Eliseu. Elias não fez. Ele foi para Deus, chega, acabou. Desisto. Aí chega o dia do homem de Deus partir. Eu acho interessante a maneira como Deus honra Elias. Isso sempre me faz lembrar de que para Deus o que nós somos ainda é mais importante do que aquilo que a gente faz. Não estou usando isso como pretexto para quem não quer fazer nada, irmão. Elias já tinha feito muito. O bichinho estava com crédito alto também, vamos levar isso em conta. Mas Deus, apesar da desistência dele, diz, vou te honrar. E chega o dia dele partir, que não é segredo de ninguém. Elias sabe, Eliseu sabe, Elias sabe que Eliseu sabe, porque tem uma hora que ele pergunta, o que queres que eu te faça antes seja tomado? Então eles estão conversando abertamente. Aonde eles chegam, os profetas procuram, então sabendo. Aliás, pensa na turma que não sabe guardar segredos, são os profetas. Aí, todo mundo está sabendo. Só que, irmão, chegou o dia. Elias vira para Eliseu e diz, amigão, fica aqui, que eu vou não sei aonde fazer não sei o quê. Ele diz que Deus o manda a Gilgal, o manda a Betel, Jericó e o Jordão no final, os 4. Ele diz, segura a onda aí, que eu vou não sei aonde fazer não sei o quê. Eliseu olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Aí eles vão junto. Ele diz, Eliseu, agora fica aqui, que eu vou fazer uma coisinha não sei aonde ali, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Aí eles vão juntos. Terceiro lugar, eu estou indo fazer, tão certo como vive o Senhor. Irmão, eu não sei se eu me olho no temperamento de Elias, mas eu tento ler os textos bíblicos me colocando no lugar, eu já estaria meio por conta. Na última, segura aí, Eliseu, que eu vou não sei onde fazer não sei o quê. Eu acho que a hora que Eliseu foi abrir a boca, se eu fosse Elias, já diria, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Irmão, ele perde a paciência e diz, o que é que você quer que eu faça, piá? Piá é nosso moleque aqui, o guri.
Me deixe embora em paz. O que está faltando? O que precisa para você me largar? Aí Eliseu olha para ele e diz, essa é a tradução ampliada da Bíblia lucianiana. Tá? Todas as entrelinhas, todas as emoções juntas. Eliseu olha para ele e diz, velho, você quer vazar? O problema é seu. Se apresentou sua carta de demissão, Deus aceitou, esse negócio entre vocês. Se fosse pastor Enoque, ia dizer, presta atenção. Aí diz, mas tem um negocinho que você tem que entender, Elias. Não é porque você desistiu que eu vou ser só o step que substitui você. Eu seguro o desafio de encarar o que você abriu mão. Mas eu me recuso a anular o meu próprio chamado. Só tem uma condição para eu continuar esse negócio. Eu quero uma unção dobrada. Eu vou funcionar por mim, eu vou funcionar por você. Eu não entro nessa só para cobrir você e me anular. Irmão, tem gente que eu já vi pregador dizer, não, ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. Irmão, não tem como ter 2 vezes o Espírito Santo. Se tivesse, o cara morria. Ele está falando porção dobrada do Espírito que está sobre você, dessa unção que opera na sua vida, desse ministério profético que você tem. Ele está dizendo, eu vou funcionar por 2. Pelo menos é o que Deus entendeu, irmão, porque foi o que aconteceu com ele. Elias operou 7 grandes milagres. Quando você conta os de Eliseu, são 14. Se você somar todos os de Elias, ao todo são 14. Se você somar todos os grandes e os que não parecem ser tão grandes, Eliseu, ao todo são 28. De qualquer forma, conta da dobrada. O mais interessante é que quando Eliseu morreu, ele só tinha 13 grandes milagres. Mas Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Enterraram Eliseu. Daqui uns dias estão fazendo outro serviço fúnebre. E quando eles saem para enterrar um outro defunto, o inimigo, ele estava em guerra, aparece. Irmão, foi um auê, foi um salve-se quem puder. Eu acho que os caras pensaram, o cara já está morto, vão garantir a gente. Saíram correndo, irmão, para não largar o caixão no meio do nada, jogaram no primeiro buraco que viram, na primeira cova que dava. Foi o enterro mais rápido da história. Vai. Só que a Bíblia diz que o corpo do defunto caiu em cima de onde estavam os ossos de Eliseu. E quando bateu, querido, não só naquela unção, mas numa promessa devidamente crida, reivindicada, abraçada, possuída por Eliseu. Deus pagou a última conta, eu imagino, era o morto correndo atrás dele. Pera eu! Eu acho que quanto ele mais corria, mais os da frente corria. Já não era mais do inimigo. Irmão, você olha para Eliseu e ele foi alguém que não se contentou. Ele era alguém que dizia, não importa o que você... Irmão, só substituir Elias, na cabeça da maioria já era o máximo. O cara depois de Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Acho que a maioria de nós dizia, está legal, já está ótimo esse negócio. Deixa eu te dizer, querido, eu creio que Deus está atrás de gente que não se conforma, que sempre quer um pouco mais. São esses, irmão, que têm escrito a história, são esses que têm feito diferença. Você vai lendo a Bíblia, você vai estudando a história, esse é um denominador comum. É gente que diz, eu não vou ficar na linha da mediocridade, eu não vou me conformar aonde todo mundo está parando, eu quero mais. É esse tipo de gente que está chegando lá. Eu fico triste quando eu vejo um líder de célula, irmão, que parece que assumiu uma célula por causa da pressão. Todo dia falou, pastor, conseguiu, hein? Me apertou, estou aí. Falei, irmão do céu, em nome de Jesus Cristo, se você está aí só por isso, 02, pede para sair. Nós estamos usando ultimamente a filosofia do tropa de elite, 02, pede para sair. Porque eu digo, irmão, se é só isso que te fez estar aí, você não devia estar aí. Eu sonho com um dia, querido, em que nós vamos ver os líderes de célula mascando prego, cuspindo fogo, dizendo para o diabo, sai da frente que eu te atropelo, miserável. Nós vamos resgatar as almas, nós vamos ver Deus agir, nós vamos ver mudança de vida, nós vamos ver transformação. Porque, sabe, querido, não tem um outro comportamento que vai te levar a provar mais. Agora, eu olho para Eliseu e eu acho extraordinário o que acontece aqui. Quando Elias é tomado, e Elias olha para ele e diz, dura coisa pedisse. Como quem diz, abusado você. Ele diz, se me vires quando eu for tomado de ti, o que você pediu será feito. Se não ver, já era. Sabe o que Elias está dizendo?
Eu ainda aposto 50% na possibilidade de não acontecer. Eliseu não apenas o vê, mas quando Elias sobe, a Bíblia diz que o manto caiu. Quando o manto caiu, Eliseu passa a mão naquele manto. Para que ele passou a mão naquele manto? A primeira coisa que ele faz é enrolar aquele manto. E diz a Bíblia que ele feriu as águas do Jordão. Porque como é que eles chegaram onde chegaram? A Bíblia diz que quando chegaram, Elias feriu o Jordão abriu. Irmão, que Josué e uma geração inteira viram, eles tiveram personalizados, só para os dois. Abriu o Jordão, os dois passaram. Imagina Eliseu, uau! Mas quando ele está do lado de cá e Elias foi embora, imagina ele passando a mão naquele negócio, olhando para o rio e dizer, é ruim que eu vou voltar nadando agora. Nem a pau que eu vou voltar nadando. E aí quando ele fere as águas, você não vê ele perguntar por Elias. Sabe qual é o brado dele? Onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Elias foi embora. E daí? Deus continua conosco. Tem muita gente... Irmão, eu gosto de estudar avivamento, mas a maioria das pessoas que estudam avivamento é para choramingar, que hoje é diferente. Eu não me conformo com esse tipo de atitude. Você encontra de vez em quando os crentes estão toda hora lamentando. Na década de 70 nós tivemos esse mover, nunca mais aconteceu. Na década de 80 teve aquele outro, nunca mais aconteceu. Irmão, é só gente que fica sepultando, chorando e lamentando que os avivamentos foram embora. Todo dia o irmão falou, pastor, o senhor lembra na década de 80? Meu Deus, que adoração era aquela. Ele disse, pastor, nosso som era ruim. Tem lugar que ainda está ruim. Ele diz, nossos músicos eram mais ou menos para ruim. Mas a glória que vinha, irmão, quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Parece que dá para a gente pegar em Deus no louvor e adoração. Mas melhoramos o som, iluminação, palco, a qualidade. Mas a gente baixou um pouquinho na presença. Isso é algo que precisa ser restaurado. Mas aquele irmão falando disso, e ele chorava, eu tenho uma saudade dessa época. Um outro dia falou, pastor, a renovação espiritual de 1970, o que o Espírito Santo fez. E eu fico olhando e digo, o quê? Você está sepultando o avivamento. Irmão, homens de Deus vieram e nos chacoalharam. Homens e mulheres de Deus que vieram estão indo. E todo mundo que vem, vai, irmão. Ninguém está aqui permanente. Quer a gente goste disso, quer não, nós vamos sepultar um homem de Deus atrás do outro à medida que o tempo passa. Mas não é porque Elias foi embora, irmão, que o mover de Deus tem que ir junto. Nós precisamos ter uma mentalidade de dizer de jeito nenhum que eu vou viver sem aquilo que Deus já liberou sobre nós. De jeito nenhum que eu sigo adiante. Eu sepulto um ministro, eu sepulto um homem de Deus, mas eu não sepulto a unção, não sepulto o mover de Deus, eu não sepulto o avivamento. E nós não vamos viver, querido, para ficar falando da história do que já aconteceu. Eu creio que a nossa geração vai ver o sobrenatural de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quando ele fere aquelas águas, o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Quando ele chega do outro lado, os profetas chegam para ele. Deixa a gente procurar Elias. Ele diz, para com isso, gente. Não, Elias foi o cara, tem que ser honrado, tem que ter cortejo fúnebre, tem que ter enterro, tem que ter honraria. Ele diz, não adianta vocês irem atrás. Ele não está desonrando, querido líder, que ele serviu. Ele está dizendo, nós não vamos ficar sepultando o avivamento e o mover de Deus junto com o corpo. Esquece isso. Depois de 3 dias procurando esse voto, diz, não achamos. Ele diz, não falei. Ele diz, vira a página. Nós vamos entrar num tempo muito melhor do que aquele que nós já experimentamos. Irmão, falar isso numa época de seca espiritual, beleza. Falar isso depois de Elias, o cara tem que ser abusado. Eu fico impressionado com a determinação de Eliseu, de viver o novo, de viver o melhor, de viver algo mais. Eu acredito que se eu e você, já é essa hora mesmo, por que na sua igreja o tempo passa mais rápido de novo? Para terminar, 2 Reis, capítulo 4, depois você pode ler com calma. Uma viúva dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz, teu servo morreu, não deixou previdência, não fez seguro de vida, não trabalhou com reserva e deixou uma base de uma dívida. E agora os credores estão aí, querendo levar meus filhos como escravos por causa da dívida. Não, ela não foi pedir conselho para Eliseu. Ela chega nele e diz, você é o cara que traz o mover de Deus. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de resposta. Eliseu olha para ele e diz, o que é que você tem em casa?
Ela disse, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Outro dia eu ouvi alguém falar, o pouco com Deus é muito. E é verdade. Ele diz, vamos começar disso aí. Aí ele dá um conselho para ela. Ele diz, vai, pede vasilhas vazias emprestadas a todos os seus vizinhos. Olhe para cá um instante, querido. Alguns de nós hoje, se dependêssemos desse tipo de instrução para ter um milagre, alguns de nós estaríamos lascados. Porque tem gente fechando tanta porta de relacionamento com tanta gente que não teria ninguém para quem pedir. E nem inspiração de alguns para quem atender. A gente não faz ideia do que Deus pode fazer através de conexões, de relacionamentos. Mantenha as portas abertas. Mantenha as pontes abertas. E eu creio que quem precisa entender isso, o Espírito Santo está te ajudando a entender. Amém? Aí ele diz, vai lá, pede, traz tudo. Ele diz, fecha a porta sobre si. Os maiores milagres que eu vi, querido, não foram nas grandes reuniões. Eles foram gerados no meu tempo a sós com Deus. Ainda está valendo a ordem de Jesus, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. Amém? Mas aí Eliseu dá uma instrução para essa mulher, que às vezes eu ficava pensando, meu Deus, isso não pode ser de verdade. Porque eu pensava, será que Eliseu achava que essa mulher era estúpida, alguma coisa assim do gênero? Porque disse, você vai pegar a vazia, que tem um pouco de óleo, e vai começar a encher a outra que está vazia. E ele estava sinalizando que Deus vai multiplicar o azeite. Aí diz, quando essa que estiver vazia, estiver cheia, você põe ela à parte. Eu ficava pensando, por que Eliseu falou esse negócio? Será que ele achava que essa mulher tinha algum tipo de retardo, que se ele não falasse isso, né, então ela ia ficar a tarde inteira virando azeite, o azeite transbordando e enchendo o chão da sala? Precisa falar para alguém, quando estiver cheia, pare e põe de lado. No natural não, irmão. Mas agora preste atenção. O que Deus ia fazer na vida daquela mulher não era um milagre. Era uma sucessão de vários milagres. E ele está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, para de ficar olhando só aquilo. Põe para trás, foca no próximo. Quando encher, põe para trás, foca no próximo. Quando encher, põe para trás, foca no próximo. Muitos de nós teríamos parado na primeira. A gente estaria abraçado com aquela vasilha, chorando até hoje. Deus, não é que funcionou. Alguns de nós nem venderiam o negócio para pagar dívida. Ia dormir abraçado. Está aqui a prova de que um dia Deus foi de verdade. Irmão, deixa eu te dizer, coisas boas, maravilhosas que Deus já fez na minha vida. Eu vou ser sempre grato. Eu não vou esquecer isso no sentido de uma amnésia, mas eu não vou deixar isso me parar. Não importa quanta vasilha eu estou pondo para trás. Eu estou dizendo para Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu quero te dizer nessa noite, isso é o que Deus espera que eu e você façamos. Que haja em nós um posicionamento de dizer, não importa quanta experiência boa já teve, nas próximas, e eu vou entrar em algo mais profundo em nome de Jesus. Se você crê nisso, se coloque em pé. Se não crê, põe junto, pelo menos para a gente acabar a reunião. Olhe para cá um instante. Desde a minha adolescência, há um grito no meu coração. Há um lugar da Bíblia onde eu vejo esse grito encontrar um eco ou vice-versa. Quando o anjo de Deus aparece para Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, o negócio está na ponta da língua. Gideão não consegue nem segurar. Aquilo escapa, pula. Ele responde com uma pergunta. Gideão disse, o Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele está dizendo, se o Senhor é conosco, cadê o mover de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, eu quero as manifestações que acompanham a presença dEle. Irmão, esse tipo de gente que Deus está atrás, a Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está tentando achar corações íntegros para se mostrar forte. E de repente Deus vai encontrar a você, vai encontrar a mim e dizer, é na vida daquele, é através dele que eu vou me revelar. Mas não é gente, querido, que está sentado, acomodado para viver num lugar de mediocridade. É gente que está aspirando mais, sonhando mais, desejando mais. Irmão, se nós começarmos a alinhar a nossa postura,
na mensagem que proclamamos e a maneira como vivemos, decidi não mais viver de remendo e sim de renovo. Se a gente levar a sério a maneira de relacionar com o unção e conservar, em vez de ficar expondo a impureza que Deus nos deu, tivemos uma atitude correta, de não tentar renovar o que deve envelhecer, nem tratar remendando o velho que deveria ser renovado, alinhado a um anseio, querido, de renovação de experiências. Eu quero te dizer, ninguém vai segurar a gente, ninguém. E eu gostaria que nós orássemos nessa noite, dizendo: Deus, eu quero romper com toda inércia, com toda apatia espiritual. Irmão, Deus está fazendo algo aqui. A turma que estava aqui à tarde, sabe? Quando o Cezinha estava falando daquela oração de gritar, alguma coisa me pegou por dentro desde aquela hora, não me largou ainda. Nós precisamos ter uma postura, querido, determinante dentro de nós, de dizer: Deus, eu vou viver o seu melhor. Eu vou viver o seu melhor. Irmão, eu não estou dizendo que a gente dá ordem em Deus. Mas quando eu olho aquela mulher cirofenícia, que ela diz: Senhor, cura minha filha. Irmão, primeiro Jesus não responde. Depois a mulher começa a clamar mais alto. Os discípulos dizem: Jesus, não vai atender a mulher, manda embora, está pegando mal. Ele já ignorou a primeira. Quando os discípulos ignorou a segunda, daqui a pouco ela se prostra para pedir algo. E Jesus sinaliza que não vai fazer. Irmão, nada parava aquela mulher, porque ela estava determinada a viver algo. Eu não creio que ela está mudando a vontade de Deus. Eu creio que Deus tem formas de peneirar o quanto a gente realmente deseja ou não o que Ele tem para fazer. Não importa as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida pessoal, na sua casa, no seu ministério. Não deixe que nada estabeleça um limite que faça você acreditar que não dá mais, que parou, que deu o tempo, que deu a hora. Não deixe isso parar você. É hora de desejarmos mais de Deus. É hora de provarmos mais dEle. Isso começa através de uma decisão, de dizer: eu vou percorrer. Eu vou correr esse caminho, eu vou buscar esse determinado, eu vou colocar cada experiência, por melhor que seja, para trás. Porque eu quero algo novo. Eu quero algo mais. Eu creio que há algo acontecendo nesse ambiente aqui esses dias, querido, mais do que a gente pode entender ou mensurar. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero que você ore como você quiser, em pé, sentar, de joelho, como você achar melhor.